Seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou ajudar você a desenvolver a expressão dessa derivada. Mas nós temos duas opções. Uma seria calcular tudo usando os valores genéricos alfa, beta, e depois lá no fim do exercício substituir por 16 e 14, ou então substituir agora o alfa por 16 e o beta por 14 e resolver a derivada. Vamos fazer isso? Vamos usar essa segunda tática inicialmente. Essa função bonita que você vê aí na tela é assim: f de x igual a raiz e índice que nós temos ali na raiz. O índice é alfa e o alfa vale 16, foi declarado ali no exercício. Então aqui nós temos a raiz com índice 16 de x elevado a 14, de onde eu tirei esse 14 mesmo? Aqui do exercício, mais o alfa, que é 16 vezes x elevado a menos 14. Até agora, então, tudo que eu fiz foi substituir o alfa por 16 e o beta por 14 na expressão. E nós temos agora uma função, e essa função aqui ela pode ser escrita na forma de potência. E a potência qual seria? Seria assim: eu escrevo o radicando entre parênteses e depois de escrever o radicando entre parênteses, a gente eleva a 1 sobre 16. Pronto, nós temos outro tipo de função, e aqui eu vejo claramente que existe uma função que está sendo elevado a um valor. Ou seja, isso aqui é uma função composta. Se eu chamar aquela expressão ali de g de x, que está entre parênteses, nós teremos g de x igual a x elevado a 14, mais 16 vezes x elevado a menos 14. E essa função está sendo elevada a 1 sobre 16. Ou seja, nós podemos considerar outra função h de x, que é x elevado a 1 sobre 16. Note que, para facilitar, eu vou falar assim: nós temos uma função por dentro de outra função. A função que está por dentro é a g de x, e a função que está por fora é a h de x. O que a h de x faz? Ela eleva o x a 1 sobre 16. Mas como essa expressão da g está aqui no lugar do x, é ela que está elevada a 1 sobre 16. E em termos de derivada, qual que é a derivada da função composta? A gente sabe que a derivada da função composta, ou seja, a derivada da f de x, é a derivada de h de g de x, que por sua vez é a derivada da h, colocando a g de x no lugar do x da h, vezes a derivada da g. Em outras palavras, eu derivo a função que está por fora, no lugar do x dela eu coloco a expressão da g de x e multiplico pela derivada da função que está por dentro ali na expressão. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Nós vamos precisar da derivada da h, da derivada da g e montar essa fórmula. Vamos nessa. A derivada da h. A derivada da h é justamente a derivada de x elevado a 1 sobre 16. Se você notar bem essa expressão aqui que está sendo derivada, ela é do tipo x elevado a n. E como que a gente deriva uma função do tipo x elevado a n? A gente faz isso. Desce o n, que é o expoente, multiplica por x elevado a n menos 1. Eu aqui estou usando uma linguagem bem informal e não estou me apegando a muitos detalhes técnicos. O que nós temos que fazer simplesmente é descer esse expoente, que vai multiplicar o x elevado não mais a n, mas a n menos 1. Vamos fazer isso. O x está elevado a 1 sobre 16, então aquele n lá da regra é 1 sobre 16. Portanto, a gente tem que escrever aqui 1 sobre 16 vezes x elevado a 1 sobre 16 menos 1. E quanto que vai dar isso? Vamos melhorar aqui, aquele expoente? 1 sobre 16 menos 1. O 1 eu posso escrever como 16 sobre 16. Então agora eu tenho uma subtração, e essa subtração de frações aqui, ela envolve duas frações com o mesmo denominador. A gente pode manter o denominador, que é 16, e
calcular aqui a diferença dos numeradores na ordem que se apresentam. 1 menos 16 menos 15. O expoente da derivada em questão vai ser esse. Ou seja, a derivada da função que está ali, entre aspas, por fora, é 1 sobre 16 vezes x elevado a menos 15 sobre 16. Então, eu vou derivar a g, e derivar a g é a mesma coisa que derivar uma soma. Em outras palavras, derivar x elevado a 14 mais 16 vezes x elevado a menos 14. Quando eu faço isso, eu tenho que lembrar que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Algo que eu escrevo assim: derivada do x elevado a 14, que é a primeira parcela, mais a derivada de 16 vezes x elevado a menos 14, que é a segunda parcela. Vamos calcular aqui embaixo. Derivada de x elevado a 14 é uma derivada daquelas funções do tipo x elevado a n. Então, o que a gente faz? Desce o 14. Lembrando que essa linguagem é bem informal. Vezes x elevado a 14 menos 1. Mas olha essa outra função que nós temos que derivar. É um número vezes outra função. Quando a gente tem uma constante vezes uma função, como a gente pode derivar? Ao invés de calcular a derivada envolvendo a constante, a gente tem um resultado que é mantém a constante quietinha ali e só deriva a função e depois multiplica. É isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos deixar esse 16 esperando para multiplicar a derivada do x elevado a menos 14. Qual que é a derivada do x elevado a menos 14 mesmo? Menos 14 vezes x elevado a menos 14 menos 1. Vamos calcular isso certinho, vamos? Então, 14 vezes x elevado a 13, mais com menos aqui vai girar menos, 16 vezes 14. 16 vezes 14, 224, vezes x elevado a quanto? Menos 14 menos 1, menos 15. E essa daqui é a expressão da derivada da g de x. 14 vezes x elevado a 13, menos 224 vezes x elevado a menos 15. Nós temos tudo para montar a derivada da função composta, que é essa expressão aqui. Vamos fazer isso? O que está escrito aqui? Derivada da h. Qual que é a derivada da h? Bom, nós calculamos. Está aqui em cima a derivada da h. 1 sobre 16 vezes x elevado a menos 15 sobre 16. Só que aí você vai falar, Jesse, aqui no lugar do x da derivada da h está a expressão da g de x. E a expressão da g de x é essa. Então a gente vai ter que escrever essa expressão aqui no lugar desse x. Vamos fazer isso. X elevado a 14 mais 16 vezes x elevado a menos 14. E isso tudo está elevado a menos 15 sobre 16. Nós acabamos de construir essa parte aqui da derivada da composta. Falta quem? Multiplicar pela derivada da g. Qual que é a derivada da g? Nós calculamos essa última expressão. Então, vezes 14 vezes x elevado a 13 menos 224 vezes x elevado a menos 15. Você nota que lá na expressão inicialmente dada, não foi fornecida nenhuma expressão que tenha um expoente não inteiro, como essa daqui. Esse expoente menos 15 sobre 16 tem um significado especial. Então vamos retribuir a gentileza. Vamos devolver a expressão sem expoentes que não sejam inteiros. O início continua o mesmo, 1 sobre 16, e ele estará multiplicando essa expressão, que quer dizer o quê? O expoente negativo significa que nós temos que inverter toda a expressão que sobra tirando o negativo. O denominador 16 da fração, que é o expoente, ele é o índice de uma raiz. Então nós teremos o inverso da raiz que tem índice 16, de x elevado a 14 mais 16 vezes x elevado a menos 14 elevado a 15. Isso tudo ainda tem que ser multiplicado
pela expressão da derivada da g, que é 14 vezes x elevado a 13 menos 224 x elevado a menos 15. E essa é a expressão da derivada que a gente tinha que calcular.